Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui mais uma vez, né? Professor Tupinambá com vocês aí, nossos queridos alunos aí do terceiro ano do Colégio Santa Rita, tá? E essa nossa aula, ela vai ser referente à aula 4, tá? Para o nosso querido terceiro ano. O nosso livro aí vai ser o volume 3, Biologia 1. Só para a gente fechar aquela parte da aula 13 que era referida aqui ao sistema reprodutor feminino, porque no sistema reprodutor feminino, nós estudamos a parte anatômica, a parte fisiológica aí, mas também ficou faltando aí falar aí sobre o ciclo menstrual, tá? E vou também me aprofundar um pouco na questão hormonal que envolve o ciclo menstrual e falar também da fecundação, tá? Depois, numa outra videoaula, para terminar aí a questão da aula, para entrar na aula 14 e finalizar o que está relacionado ao sistema reprodutor, vai ser os métodos contraceptivos, tá? Então, esses métodos eles vão evitar a concepção, a fertilização, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, para que haja a formação do zigoto. Então, esse encontro está evidenciado aqui nessas duas figuras, nesse primeiro slide da apresentação. Nós vamos observar também que no próximo slide, aqui em cima, vai estar sistema endócrino. Então, por que tem sistema endócrino? Porque nós vamos falar de hormônios, tá? Hormônios que estão relacionados aí ao sistema reprodutor feminino e que vai estar também relacionado aí estreitamente com a questão da menstruação, da maturação de folículos ovarianos, da preparação para o útero, com relação à gravidez. Então, a gente precisa falar desses hormônios. Por isso que aqui no próximo slide que eu vou abordar para vocês, tem aqui o temazinho sistema endócrino, tá ok? Bom, é interessante que vocês não esqueçam de reforçar os estudos no nosso material. Após a videoaula, vocês vão abrir o livro e vão aprofundar mais o conhecimento que foi abordado aqui, ok? Pois bem, então vamos lá. Nós temos aqui as glândulas endócrinas humanas, mas eu vou destacar para vocês apenas os ovários, tá? Por quê? Porque testículo é masculino, aqui não vai envolver essa questão de ciclo menstrual. Então, a gente vai envolver aqui somente os ovários. Então, o ovário, tá? Ele na mulher, característico da mulher, logicamente que a sua gônada sexual é feminina, né? Ele vai estar localizado no interior da cavidade pélvica, tá? Esses ovários, como nós podemos observar, está representado aqui. Então, aqui você vai ter o ovário direito e aqui você vai ter o ovário esquerdo, tá? E esses ovários, eles vão estar aqui, ligados aqui ao útero e à tuba uterina. Toda essa parte aqui é o útero, tá? Essa parte aqui é a tuba uterina e essa outra parte aqui vai ser o ovário. E o ovário está melhor detalhado nessa figura aqui. Então, nessa figura podemos observar folículos de Graff, vasos sanguíneos, folículo maduro, ovócito 2, células foliculares, óvulo, ovócito 2, ovulação, epitélio germinativo. Então, nós temos aqui toda a parte anatômica dele e agora nós vamos aprender a parte fisiológica. Então, os hormônios produzidos pelos ovários são estrógeno e progesterona. Sofrem influência dos hormônios FSH e LH, folículo estimulante e luteinizante, que são produzidos pela adenohipófise, tá? E aí a gente vai abordar isso daqui quando estivermos estudando aí sistema endócrino, então a gente entra em detalhes. O folículo estimulante, ele vai induzir a formação dos folículos ovarianos. Então nós temos aqui, eles aqui pequenos, né? O que vai acontecer é que a mulher, ela só vai produzir, como eu disse a vocês, lembra da aula de gametogênese feminina? Produz apenas um óvulo a cada mês. Porém, poderá, a cada ciclo, em casos não tão comuns, não corriqueiros, casos raros, produzir aí um segundo, no outro ovário, né, um outro óvulo aí. É onde nascem os gêmeos fraternos, como eu já tinha falado anteriormente. Os verdadeiros é quando é de um único ovário, de um único óvulo, que sofreu esse espermatozoide, fecundou, que é um óvulo, e esse óvulo se transformou no zigoto e se dividiu em dois. Aí são os verdadeiros. Mas quando vem um de cada, aí nós temos os fraternos.
Bom, voltando então, o folículo estimulante vai induzir a formação dos folículos ovarianos. Então, você está vendo aqui, o FSH secretado pela adenohipófise, que é uma das partes da hipófise, vai, por exemplo, estimular a produção aqui, a formação desses folículos. Então, você vai observar que esses folículos eles estão crescendo, se desenvolvendo. E eles vão receber o nome de quê? De folículo de Graafi. O que vai acontecer aqui? Esses folículos de Graafi vão passar a produzir estrógeno. Aí, com o aumento de estrógenos aqui nessa região do ovário, ele vai promover agora a liberação do LH, que é o hormônio luteinizante. Esse folículo aqui, vejam bem, ele cresceu, após crescer, ele produziu estrógeno, e o estrógeno agora fez com que o organismo, a adenohipófise, secretasse aí o LH. Para quê? Para promover a ovulação, ou seja, para que esse folículo possa amadurecer e, a partir desse amadurecimento, liberar o ovócito 2 ou óvulo. Como nós estamos vendo aqui, o ovócito 2, ele já está maduro, pronto para ser liberado, como foi liberado aqui. Então, depois que ocorre esse processo aqui de ovulação, aí vai ocorrer a formação do corpo lúteo ou amarelo. Esse corpo lúteo ou amarelo, ele vai se formar em decorrência desse folículo que agora está sem o óvulo, porque ele foi expulso aqui. E aí, esse corpo lúteo amarelo aqui, ele agora vai produzir progesterona. E nós vamos ver que a progesterona é um hormônio que vai ajudar aí na manutenção, por exemplo, da gravidez. Então, nós vamos já discorrer sobre ela. Esse óvulo aqui, ele vai sair daqui e vai entrar aqui. Então, aqui ele vai ter células ciliares que vão impulsioná-lo para cá. Então, essas células com esses cílios impulsionando o óvulo para cá, se torna uma barreira para os espermatozoides que estão vindo aqui, subindo. Ó. Tem o tecido da vagina, que é uma barreira, o pH da vagina. Tá? Você tem aqui a gravidade, que também conspira contra os espermatozoides, mas eles conseguem chegar e a fecundação vai se dar aqui no terço superior da tuba uterina. Bom, o que vai acontecer agora? Nós vamos discorrer. Quando ocorre o estrógeno, tá? O estrógeno ele é produzido, então ele foi produzido aqui, tá? Pelo folículo de Graafi. Então, o que ele vai fazer no organismo da mulher? Ele vai determinar o aparecimento dos caracteres sexuais secundários femininos, por exemplo, as mamas vão crescer, aparecimento de mamas, pelos pubianos na região genital, acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo. Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, tá? Então ele vai estimular a parede do endométrio, que é a parte interna do útero, se desenvolver. Ele vai induzir o amadurecimento dos órgãos genitais também, né? E vai também aí promover a libido sexual, tá ok? Essa libido está relacionada ao desejo que, por exemplo, a mulher pode despertar aí pelo sexo masculino, um exemplo. Então, a progesterona, ela é produzida aqui pelo corpo lúteo, tá, o amarelo, ela vai juntamente com o estrógeno, atuar preparando a parede do endométrio para receber o embrião, ou seja, um óvulo fecundado, que agora é um embrião, e que posteriormente vai se tornar um feto, no decorrer da gravidez, obviamente. Estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Então, aqui nós temos aí as principais funções desses hormônios aí perante o corpo, né, feminino aí. Bom, é interessante vocês observarem este gráfico e não tirar mais da cabeça. Porque esse gráfico aqui, esse formatozinho aqui, ou esse outro aqui, muitas vezes eles são cobrados em questões, tá? Vestibulares, ou o Enem pode cobrar. Então, o que eu tenho que observar? Ele pode vir em questões somente com esse gráfico aqui, somente com esse gráfico, ou os dois. Ou poderá ter nesse formato. Então, aqui nós temos um passo a passo de como vai ocorrer esse processo aqui do ciclo menstrual. Bom, o ciclo menstrual regular, ele é de 28 dias, tá? Mas ele pode variar aí, de 20 a mais de 40 dias, 45 dias, aí, dependendo do organismo da mulher.
O interessante é que quando a primeira menstruação ela vai se chamar menarca, tá? É interessante que quando se começar a perceber que deu início à menstruação, fica observando até ela poder se regularizar. Caso isso não aconteça, né, é interessante procurar aí o especialista, o ginecologista, para poder dar orientações. Mas o que vai importar para nós é entender esse gráfico aqui, que é o que eu vou falar para vocês. Então vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, o ciclo menstrual tem início no primeiro dia da menstruação. Então, se observou a presença, né, o pequeno indício de que já tem ali um pequeno sangramento, então você já começa a contar o dia da menstruação. Então, por exemplo, hoje, 28 de abril, se você percebeu hoje, então começa a contar do dia 28. E aí você conta 14 dias, começando do dia 28, porque no 14º dia, quando der 14 dias contado, ele vai ser referenciado aqui o 14º dia, né, que é o dia da ovulação. Então, você contou, por exemplo, do dia 28, que é hoje, observando também a questão do mês ser 30 ou 31, né, o fevereiro, que é 28 ou 29, para não errar. Então, você estaria que estar contando, por exemplo, fazendo aqui logo essa comparação. Se hoje é 28, então você vai contar a partir de 28, aí você contaria 14 dias. 28, 29, 30. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8, 9, 10, 11. Então, o dia 11 de maio seria correspondente ao 14º dia. Então, é o dia que ocorreria essa ovulação. E esse 14º dia, é interessante também você, no dia 11, contar aí uns 4 dias para trás e uns 4 dias para frente, porque nesse período aí, entre esses 4 dias para trás e esses 4 dias para frente, você estaria aí no período fértil. Teria o período fértil. E o 14º dia seria o período da ovulação. Então, nesse período aqui, ocorre também, no dia que a mulher ovula, um pequeno aumento aí da temperatura basal, que é essa temperatura que a mulher tem quando acorda aí. Ela poderia ter um pequeno aumentozinho aí, evidenciando aí a questão da ovulação. Mas é assim que se calcula, por exemplo, o provável dia da menstruação, tendo cuidado com as observações que eu falei a vocês. Mas vamos lá. Então, o primeiro dia tem início do ciclo com a menstruação. Então, aqui está caracterizando o primeiro dia, está aqui, ó. Tá? Então, a menstruação aqui ele colocou de 1 a 5 dias. Tá evidenciado aqui o pontinho vermelho no 1 e aqui no 5. No início do ciclo, o FSH induz o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, o que estou falando aqui é basicamente o que eu falei aqui. Então, o FSH induz o desenvolvimento dos folículos. Então, aqui está um folículo primordial e ele começa a se desenvolver. À medida que ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele vai produzindo estrógeno. E o estrógeno vai atuando aonde? No endométrio, que é a parede interna do útero. Percebam que ele vai fazendo com que essa parede vá ficando mais espessa, mais larga. Para quê? Porque aqui é onde vai ficar, por exemplo, abrigado o óvulo fecundado. É onde o embrião vai se instalar. É onde ele vai se desenvolver, se tornar um feto. E é onde vai passar a maior parte aí da sua vida intrauterina aí, ok? Bom, os folículos ovarianos produzem estrógenos e induzem a liberação do hormônio LH pela adenohipófise. Então, olha só, folículo ovariano agora produziu estrógenos, folículo ovariano aqui, depois que produz a quantidade de estrógenos, vai fazer com que ocorra a indução do LH, certo? E esse LH aqui, ele vai atuar onde? Agora, promovendo a ovulação. Então, ocorreu a ovulação, aí o que acontece? Olha aqui o folículo se transformando no corpo luto amarelo, e esse corpo luto amarelo produzindo o que? Progesterona, que vai auxiliar também o estrogênio aqui a aumentar ainda mais a espessura do endométrio. E aí você tem aqui, o estrógeno inicia o desenvolvimento do endométrio para receber o blastocisto, que é uma das fases aqui do embrião. Bom, no 14º dia do ciclo menstrual, o hormônio LH atinge níveis máximos e ocorre a ovulação. Então, ó,
Olha esse gráfico aqui, ó. Por isso que eu digo da importância de vocês não tirarem esse gráfico da cabeça. Porque ao observar bem o gráfico, você tem como responder as questões. Então, quando ele fala aqui, no 14º dia, que é o dia que ela ovula, e ele está citando o LH, olha o tanto que o LH sobe. Olha os níveis de LH aqui no 14º dia. Você está vendo bem alto, tá? Então, o LH ele tem uma concentração maior do que o FSH, que também sobe, mas principalmente aqui o LH. Então, no dia que ocorre a ovulação, o LH está em alta. Ok? E é nesse dia aqui que ele vai promover o quê? A liberação do óvulo do folículo. Bom, outro detalhe importante é que você observa aqui também, ó, o estrógeno aqui, ó. No dia da ovulação ele também está o quê? Em alta. A concentração dele está alta aqui no organismo feminino. Então, nós temos o folículo ovariano rompido, origina o corpo luto amarelo, que vai produzir agora progesterona. Então, olha só, ele rompeu, corpo luto amarelo, produz progesterona. E observem que aqui, essa fase aqui, até o 14º dia é a folicular. A fase do 14º dia para frente é a fase lútea. Mas olha o que é que você vai observar aqui. Que a progesterona ela só começa a ter um aumento depois da ovulação. Por quê? Porque é aqui, depois que ocorre a ovulação, que o corpo lúteo amarelo começa a produzir progesterona. Aí você vê, ó, a curva subindo. Continuando. A progesterona produzida pelo corpo lúteo atua em conjunto com o estrógeno no desenvolvimento do endométrio. Então, nós podemos observar os dois aqui, aumentando ainda mais a espessura do endométrio, tá? Para uma eventual gravidez. As altas taxas de estrógeno e progesterona inibem a liberação de FSH e LH, ou seja, do folículo estimulante e do luteinizante. Então, ó, a alta concentração de estrógeno, tá aqui, vai fazer com que ocorra a liberação de FSH e muito mais do LH. E, por consequência, ocorre o atrofiamento do corpo lúteo. Ele vai atrofiar. Dessa maneira, os níveis de progesterona caem de forma acentuada. E a redução brusca da taxa desse hormônio faz com que a mucosa uterina sofra descamação e ocorra a menstruação. Ou seja, se não ocorrer nesse tempo aqui a fecundação, se não ocorrer a junção do espermatozoide com esse óvulo aqui liberado, então o que vai acontecer? Vai ocorrer uma queda aí desses hormônios aqui, e a queda, como ele disse aqui, é uma redução brusca na taxa de quem? De progesterona. Se a progesterona cair, o que vai acontecer? Vai ocorrer a menstruação. Então, toda essa camada que se formou aqui, ela vai descamar, tá? Então, ela vai descer e sair pelo canal da vagina, caracterizando aí a menstruação. Se ocorrer gravidez, o embrião implantado na parede uterina produzirá o hormônio HCG gonadotrofina coriônica, o qual estimulará o corpo lúteo amarelo a manter a produção de progesterona. Ou seja, se ocorrer a gravidez, se ocorrer a fecundação, a fertilização, o que vai acontecer? O nível de progesterona não cai. Por quê? Porque a partir do momento que ocorrer a fecundação, que o embrião se implantar na parede uterina, vai ocorrer a produção desse hormônio que vai estimular ainda mais a produção de quem? De progesterona pelo corpo lúteo, o amarelo. E também a gente tem que, não só ele, mas a placenta também, ela estimula essa produção. E aí o que vai acontecer? A gravidez, ela tende a se manter aí, ok? Bom, por volta do 4º mês de gestação, o corpo lúteo ele vai degenerar e a placenta agora passa a produzir estrógeno e progesterona, que é para manter a mucosa em contínua proliferação e manter a gravidez aí até o fim, ok? Bom, saindo do ciclo menstrual, nós temos aqui a fecundação. Então, a fecundação nada mais é do que a fusão do espermatozoide com o óvulo. Mas para ele poder chegar até o interior, ele vai ter que passar por barreiras, como a zona pelúcida, a corona radiata, tá? Mas quando ele conseguir passar essas barreiras, temos que entender que somente o seu núcleo vai se unir ao núcleo do óvulo, proporcionando aí a cariogamia, ou seja, a união dos dois gametas. No entanto, é interessante observar que o DNA mitocondrial que a gente tem
Nós herdamos somente da mãe. Por quê? Porque as mitocôndrias estão aqui, né? A célulazinha aqui no óvulo. Mas não herdamos as mitocôndrias paternas, por quê? Porque ela fica na pétala intermediária, ela não vai conseguir adentrar, então somente o núcleo. É interessante fazer essa observação aqui. Como também é interessante fazer a observação de que apenas um espermatozoide vai fecundar, porque na medida que ele penetra, há um enrijecimento dessa camada impedindo a entrada de outros. Caso isso aconteça, que é raro, mas pode acontecer também, não é tão comum, vai acontecer de que, se dois espermatozoides conseguir fecundar aqui um óvulo só, a gravidez ela não vai ter sucesso, tá? Então aí não existe essa possibilidade de ter um ser humano, por exemplo, triploide, porque aqui é haploide com haploide, então nós somos diploides, ok? Mas aqui nós podemos observar o espermatozoide rompendo as barreiras, adentrando, e aqui nós podemos observar a fusão dos núcleos, que é o que nós chamamos de cariogamia, tá? Após essa fusão, aí vai ocorrer as divisões na célula ovo ou cigoto, indo para o estágio de mórula, o estágio de blástula, o estágio de gástrula, e aí esse óvulo fecundado que está se dividindo, ele vai se deslocar do local da fecundação, que é a tuba uterina, até se instalar no endométrio, que é a parede interna do útero. Esse processo, esse deslocamento, de onde ocorreu a fecundação até ele se instalar aqui no endométrio, chama-se nidação, tá? E aí configura a sua instalação aqui, e daqui ele vai criar estruturas para a formação da placenta, tá? Dos anexos que vão garantir a sua sobrevivência enquanto ele passar os 9 meses aí, ok? Bom, nós temos aqui, por exemplo, só para a gente fixar melhor o conteúdo, alguns exercíciozinhos. Para a gente, lembrando que no nosso livro nós temos exercícios mais apurados, que aí vocês vão resolver. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo, por exemplo, né? Tem aí o meu WhatsApp, que qualquer coisa vocês podem estar tirando dúvida. Mas vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. No ciclo menstrual de 28 dias, a ovulação normalmente vai ocorrer, bom, aí ao redor do 14º dia após o início da menstruação. Então, isso daqui eu falei para vocês que a gente tem que ter o cuidado, né? E sempre o 14º dia está configurando aí o dia da ovulação. E quando ocorrer uma questão que ele peça para você calcular o dia da ovulação ou o período fértil, então você vai contar do dia que inicia, certo? Vai contar aí 14 dias iniciando do dia, aonde parar a data aonde ele parar vai representar aí o dia da ovulação, como eu fiz mostrando para você naquele slide anterior, ok? Bom, nós temos aqui essa outra questão aqui, nós temos o seguinte: os hormônios gonadotróficos sexuais que entram em atividade no período da pré-adolescência para regerem a vida sexual agem especificamente sobre as glândulas sexuais, determinando seu crescimento e maturação normal. Indiretamente são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários. A glândula que produz esses hormônios chama-se, é a hipófise. Especificamente, é a adenohipófise que vai secretar ela aí. E nós temos o seguinte, que esses hormônios gonadotróficos são o FSH, folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, ok? Próximo, nós temos aqui, sabemos que no ciclo ovulatório da mulher há uma interação entre hormônios da hipófise e hormônios do próprio folículo ovariano. A hipófise inicialmente produz o hormônio A, que estimula a produção do hormônio B pelo folículo. Após a ovulação, forma-se o corpo lúteo por estímulo do hormônio C, da hipófise. O corpo lúteo secreta então o hormônio D, e os hormônios A, B, C e D são respectivamente. Bom, essa questão ela está bem parecida justamente com esse slide aqui. Eu expliquei para vocês todo o processo aqui e associando com esse outro aqui. Então, para a gente poder responder essa questão e a sequência correta, então o hormônio A é o folículo estimulante, que vai estimular a produção do estrógeno, que estimula a produção do luteinizante, que estimula a produção de
progesterona. Com isso, nós temos a letra E como resposta. Nós temos aqui um gráfico, como eu disse a vocês. Então, esse gráfico veio separado. Então, aqui nós temos o 14º dia, que é o dia da ovulação. E nós temos aqui o estrógeno bem próximo aqui e já na quantidade elevada. Tá? Então, o que acontece? Eu disse a vocês que no 14º dia, nós não esqueçamos do gráfico, porque no 14º dia podemos observar que tanto FSH quanto LH, concentrações altas. E nós também vimos o seguinte, que as altas taxas de estrógeno e progesterona inibem a liberação de FSH ou LH. Então, se ele inibir, se a taxa estiver alta, vai inibir. Então, essa inibição proporcionaria a menstruação. Mas o que é importante é nós termos essa figura aqui em mente para que nós possamos responder aqui essa questão. Então, nós vamos aqui. Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa correta a respeito da variação desses hormônios. Letra A. O aumento dos níveis de estrógeno está relacionado com a diminuição do endométrio? Não. Porque se o estrógeno aumenta, o que vai acontecer? Ele vai também fazer com que o LH seja secretado para produzir progesterona e aumentar a espessura do endométrio. Então, não confere. B. O aumento do índice de estrógeno faz com que ocorra um aumento da secreção de FSH? De uma certa forma, sim, porque se a gente observar, como eu disse a vocês aqui mostrando nesse gráfico, então nós temos o seguinte, se aumentou o estrógeno, também ele aumenta. Agora, se não ocorrer fecundação, aí é que ele vai decair, ok? Então, a letra B é a resposta correta para essa alternativa aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui a letra B, tá? Como resposta correta. Então, aqui, pronto, ok? Aqui nós temos, a figura abaixo representa o desenvolvimento da parede uterina durante o ciclo menstrual. Observe que no final do ciclo ocorre uma queda acentuada da espessura da parede. Então aqui você tem o início, aumento e no final uma queda brusca. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome desse processo que marca o fim do ciclo e o início de outro. Bom, aqui ele só pode estar falando de menstruação. E na própria figura, o que a gente pode observar? A figura acima representa o desenvolvimento do endométrio durante o ciclo menstrual. Em outras palavras, aqui a resposta correta, menstruação, tá? E aí, pessoal, na próxima aula nós vamos trabalhar os métodos contraceptivos, ok? Para a gente fechar essa parte aí relacionada com o sistema reprodutor aí. E desejo a vocês bons estudos, aprofundem no nosso material, façam os exercícios e qualquer dúvida é só me procurar. Até lá e um abraço a todos.